Eu sou Vivian Ribeiro Magalhães, aluna do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. É um prazer apresentar hoje o Diálogos da Ininga, um evento organizado pelo programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, que é coordenado pelo nosso querido professor Raimundo Júnior. Hoje, eu estou mediando a palestra da professora Carmen Lúcia Silva Lima sobre o tema Vulnerabilização imposta, desafios para a implementação de políticas públicas e a efetivação dos direitos indígenas, o ARAL. A professora Carmen Lúcia de já, é um prazer contar com a senhora aqui conosco, mas antes de lhe passar a palavra, eu farei uma breve apresentação da professora. A professora Carmen Lúcia Silva Lima, ela é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, é mestre e doutora em Antropologia pela Universidade Federal do Pernambuco, possui pós-doutorado em Cartografia Social e Política da Amazônia pela Universidade Estadual do Maranhão, é professora associada do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Piauí, também é líder do grupo de pesquisas sobre identidades coletivas, conhecimentos tradicionais e processos de territorialização vinculada ao CNPq-UFPI. Também é coordenadora do laboratório do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, o qual, com muito prazer, eu fui bolsista na minha primeira experiência, assim que ingressei na graduação. A professora Carmen Lúcia também é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Etnicidade, o NEP, vinculada ao UFPE. Realiza pesquisa com os temas populações indígenas, quebradeiras de coco-babaçu e povos e comunidades tradicionais. Professora, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade por estar presente conosco. A palavra é sua, sinta-se à vontade. Certo, então, boa tarde a todas as pessoas, né, que nos escutam. Eu inicio agradecendo, né, a essa oportunidade de compartilhar alguns resultados da pesquisa que eu venho desenvolvendo, né, com os indígenas Warau. E assim, eu me sinto bastante confortável, afinal de contas, esse é um canal, né, da ciência política, né, e como antropóloga, né, nós somos, na verdade, parceiros, né, companheiros e companheiras, né, de atuação no campo das ciências sociais. Então, enquanto antropóloga, eu venho me dedicando ao estudo das populações indígenas, eu posso dizer, desde a minha graduação em ciências sociais. E, assim, minha atuação, num primeiro momento, foi no estado do Ceará, logo em seguida participei, porque como sou membro do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, né, então também acompanhei uma experiência de cartografia com o Chucuru, em Pernambuco. Logo depois fui para Roraima, né, isso é interessante dizer, e de Roraima vim redistribuída para a Universidade Federal do Piauí. Quando eu vim para a Universidade Federal do Piauí, eu sou piauiense, né? Então, uma das motivações era estudar as populações indígenas aqui do estado, né? E aí, principalmente, entender como é que se deu o apagamento, né, dessas populações, né? Claro que, desde o princípio, sabendo que eles não tinham desaparecidos todos, né? Mas, assim, desde que eu retorno ao Piauí em 2014, né, quase 20 anos fora do Piauí, e aí passo a me dedicar ao estudo das populações indígenas aqui no estado, teve uma questão bem importante para mim em 2019, que foi exatamente a chegada dos indígenas Warau em Teresina, né? E acho que as pessoas que estão nos ouvindo, né, que vão escutar essa palestra, seja agora ou depois que ela estiver vinculada no canal, quando os Warau chegam, ninguém se deu conta que se tratava de uma população indígena. Na verdade, eles foram chamados de os venezuelanos, né? Causaram assim um intenso estranhamento por parte da população, principalmente porque não eram falantes da língua portuguesa, né? Alguns falavam espanhol e a maioria, aliás, e todos eles falavam uma língua desconhecida, que é a língua Warau.
Assim, isso foi motivo assim de muito estranhamento, né? Após a chegada, eles chegaram aqui no mês de maio de 2019, então eles ficaram numa praça da cidade e a partir daí várias agências, tanto governamentais como não governamentais, passaram a se aproximar para exatamente conhecê-los e entender, porque não chegou um indígena ao Aral. Uma das características da migração deles é que eles migram em grupos de famílias extensas, né? Então, chegou um grupo de famílias, ficou numa praça da cidade, e a partir daí as agências passaram a dar uma assistência, né, a essas pessoas que chegaram. Eram menos de 50, mas logo em seguida outros grupos de famílias extensas também passaram a chegar em Teresina. Foi quando nós, de certa forma, fomos acionados aqui na universidade, né, devido ao trabalho de pesquisa que a gente já realizava com populações indígenas. E aí, então, exatamente nessa aproximação que vai ganhar evidência, né, o fato de que se trata de uma população indígena. E aí, então, além do nome venezuelano, né, que era inclusive utilizado de forma bastante pejorativa, passou a ganhar evidência a identidade Uaral. O Aral é um povo indígena, né, que assim, a maioria das pessoas vão dizer originários da Venezuela, eles têm um território exatamente na parte norte da Venezuela, né, no litoral, é uma região de delta, né, exatamente, eles têm esse território lá, e assim, por que os Uaral chegaram até o Piauí? Na verdade, é um povo indígena que vem sofrendo ao longo dos anos, né, um processo de expropriação territorial, embora o território ainda se mantenha lá na Venezuela. Mas, assim, houve muitas intervenções nesse território, né? Por exemplo, a construção de diques, que salinizou as águas, porque é uma região do delta, né? Um pouco parecida aqui com o delta do Parnaíba, né? Em alguns aspectos, né? Então, a salinização das águas, e aí, como eram coletores, né? Viviam exatamente da coleta do peixe, marisco, tudo aquilo que estava disponível na região do delta, né? Então, a salinização dessas águas produziu um desastre ambiental, né, o impacto ambiental, e a partir daí eles passaram a viver com dificuldade. Logo em seguida, né, outros projetos foram implementados, inclusive a indústria petrolífera, né, a exploração de petróleo, e aí se tornou, de certa forma, insustentável para o usuário todos eles permanecerem no território. A partir de então, eles passaram a perambular pelas ruas da Venezuela. Num primeiro momento, eles tinham acesso, né, às políticas públicas destinadas a populações indígenas, e é importante dizer que os indígenas Uaral, eles são cerca de 50 mil indígenas, é o segundo maior grupo da Venezuela, né? O primeiro é o Zuaiú. Então, os Uaral são o segundo grupo mais populoso, né, da Venezuela. E, assim, eles, nesse primeiro momento, perambulam pelas ruas, pelas cidades da Venezuela, mas conseguem permanecer por lá porque há os programas de assistência, né? Na medida em que, em 2014, a crise da Venezuela ela se intensifica, e aí, então, os venezuelanos passam a migrar, eles atravessam a fronteira por uma cidade chamada Pacaraima, né, e adentram o território brasileiro, né, pelo estado de Roraima. Os Uaral começaram a perceber essa migração dos demais venezuelanos, né, e aí eles também resolvem atravessar a fronteira, e aí é importante dizer, né, que esse fenômeno que alguns vão qualificar como migração, né? Eu prefiro chamar, né, exatamente de diáspora, né, porque não é um deslocamento espontâneo, embora os indígenas Uaral, ao longo da história, eles tenham a experiência assim, de deslocamento, inclusive há registros na historiografia de que os Uaral já habitaram o Brasil, principalmente naquela região do Amapá, onde há evidências, né, de que houve uma presença Uaral no passado, mas isso no passado já há bastante tempo, né? Mas, assim,
Esse processo de deslocamento que se efetuou a partir de 2014, a gente vem chamando de diáspora exatamente porque é um deslocamento forçado, ocasionado exatamente por esse problema que se criou na Venezuela e por um processo, os impactos que devido à implementação dos projetos, né, dos grandes projetos no território Aral, que tornou inviável a permanência de todos eles nesse território. Então, os indígenas Aral, eles entram no Brasil pela região norte do país, mas eles têm uma habilidade muito grande, por incrível que pareça, né, em se deslocar, mesmo sem dominar a língua portuguesa, né, porque essa questão da língua foi exatamente um dos impactos que causou aqui em Teresina, né, então pessoas que falam uma língua que até então ninguém conhecia. Hoje a gente pode dizer, de acordo com os dados da ONU, que nós temos já no território brasileiro cerca de 7 mil indígenas Uarau. E eles estão espalhados em todos os estados da federação, em todas as regiões do país. Há registro, né, da passagem ou da permanência dos indígenas Uarau. Aqui em Teresina, depois do primeiro grupo de família que chegou, rapidamente chegaram outras famílias, né, e nós já contamos, inclusive, com um contingente de mais de 350 indígenas. Atualmente, a gente tem cerca de 260, e isso tem a ver, eu vou explicar o que acontece aqui em Teresina, né, o motivo, inclusive, da minha palestra, né, que tem como título uma ideia que eu estou desenvolvendo a partir da análise da assistência dada pelas agências governamentais e não governamentais, que é exatamente um processo de vulnerabilização. Esse processo de vulnerabilização faz com que os indígenas Uarau continuem vivendo em situação bastante precária, né, nos abrigos da cidade. Embora alguns avanços já tenham, algumas ações já tenham sido implementadas, mas, de uma forma geral, os indígenas Uarau, eles vivenciam ainda uma realidade de muita vulnerabilização. Para vocês terem uma ideia, até mesmo a questão da alimentação continua sendo um desafio, né? Ou seja, desde 2019 eles estão aqui, mas a questão da segurança alimentar ainda é um problema grave, né? Mas então, os indígenas Uarau, eles estão vivendo em Teresina em abrigos. Muitas pessoas continuam chamando todos eles de venezuelanos, né? E utilizando esse termo de forma pejorativa, mas como eles estão aqui desde 2019, já há por parte da população local e das próprias agências, né, um conhecimento sobre uma identidade diferenciada, né, no caso, uma identidade indígena, né? Então, os indígenas Uarau, eles estão em abrigos, esses abrigos eles foram criados a partir de uma pactuação entre o governo do estado e a prefeitura de Teresina, e aí é importante dizer, num primeiro momento, a grande dificuldade era entender que os indígenas Uarau estavam vindo para Teresina em busca de sobrevivência, porque na Venezuela eles estavam ameaçados, inclusive pela falta de alimentos, né? Era um dos motivos. E assim, a busca não só de alimentos, mas de outros recursos, né, que são necessários para sobreviver. E aí, então, foi pactuado que ao governo do Estado competiria, num dado momento, né, o governo do Estado teria a atribuição de fornecer os prédios, né, para os abrigamentos, para a construção dos abrigos, né, para a institucionalização dos abrigos, e a Prefeitura de Teresina ficaria responsável pela assistência, né, assistência de saúde, pela prestação de serviço dentro dos próprios abrigos, fornecimento de alimentação, dentre outras coisas. Uma coisa importante de destacar é que os indígenas Uarau, eles são reconhecidos como indígenas, migrantes e refugiados. Como decorrência disso, a eles está assegurado os direitos que estão estabelecidos no Brasil, seja pela legislação nacional, como também pela legislação internacional, os direitos que são conferidos aos indígenas, aos migrantes e aos refugiados. E aí é importante dizer, né, são direitos específicos, né, que, por conta do estabelecimento desses direitos, inúmeras agências elas passam a atuar
cada um a partir da sua motivação, né, da sua especificidade, né? Então, nós temos agências que atuam pelo fato deles serem indígenas, né? No caso, a FUNAI. Mas há outras agências que vão privilegiar a identidade de refugiado, tipo a ACNUR, né? Que faz parte da ONU. Mas aí nós temos também outras agências que já vão trabalhar mais a partir da identificação deles como migrantes, né? Ou seja, eles são estrangeiros, né? E aí, então, toda a política de migração, né, os direitos do migrante, a eles também são conferidos. A essa altura, as pessoas que me escutam, elas já devem estar imaginando o que isso significa. Porque, em alguns momentos, esses direitos, aliás, as agências que têm a responsabilidade de implementar esses direitos, em alguns momentos elas dialogam e se entendem. Em outros momentos, não necessariamente há um entendimento, né? Há um entendimento, inclusive isso já foi motivo de judicialização. Precisou, inclusive, que os operadores do direito dissessem, por exemplo, que os indígenas do Aral, eles têm os mesmos direitos que os indígenas que estão no território nacional, que são considerados brasileiros. Porque houve um momento que, por parte de algumas agências, né, do poder público, por exemplo, se levantava o questionamento: não, mas eles são venezuelanos, eles estão aqui como refugiados. Então, o que é prioritário para eles são exatamente as políticas públicas que são destinadas a migrantes e a refugiados. Essa questão foi judicializada e se chegou ao ponto, né, de esclarecer, de afirmar que não, eles têm os mesmos direitos que os povos indígenas considerados brasileiros, né? Então, esse é um entendimento, né, um entendimento que se tem hoje. Então, por conta disso, eles têm essa assistência, né? Mas isso não significa que o fato deles terem direito, isso consegue assegurar a eles uma qualidade de vida. Porque, como eu disse a vocês, imagino que predominantemente, né, a maior parte do público que me escuta, é bem provável que seja aqui de Teresina ou aqui do estado do Piauí. Se alguém tiver a curiosidade de visitar os indígenas Oral nos abrigos, vão ver que, de fato, ainda existem situações bastante complicadas e bastante desafiadoras. No ano de 2019, é claro que o impacto maior, né, o estranhamento que a população teve, né, com a chegada desse grupo de famílias, exigiam por parte das agências uma atuação emergencial. E aí é interessante que quando a gente começou a dizer, olha, gente, a identidade de venezuelano não dá conta, na verdade, é uma população indígena que tem uma distintividade cultural. E aí, então, por parte de muitas agências, passou a ser dito que não havia conhecimento, não havia habilidade necessária para trabalhar com esse tipo de população. E que as agências, inclusive, não estariam preparadas para dar assistência, né, para implementar os direitos que eles têm, tudo aquilo que eles têm direito, né? Porque aí também é importante dizer, por parte de algumas pessoas, a partir da chegada dos indígenas Warau, passou a haver uma argumentação profundamente equivocada, de que era preciso mandá-los embora, né? Então, o Brasil não cuida bem nem dos seus indígenas, como é que vai cuidar agora dos indígenas da Venezuela? O estado do Piauí, Teresina, não consegue cuidar dos pobres da cidade, como é que agora vai cuidar dos pobres da Venezuela? E aí algumas pessoas diziam, inclusive, começaram a ver de forma bastante negativa, né, e a ter manifestações, né, xenofóbicas, né, diante dessa população. E aí é importante esclarecer que os indígenas Warau, eles têm direitos estabelecidos, então eles não podem ser mandados embora, né, porque as leis de refúgio, né, protegem e asseguram a eles o direito de estar aqui, a lei de proteção aos migrantes e às populações indígenas também. Então, é legítima a presença dos indígenas Warau em Teresina.
Num primeiro momento, nós, da Universidade Federal do Piauí, fomos demandados, né, o nosso programa de pós-graduação em antropologia, né, no caso, os antropólogos, né, por serem especialistas do estudo de populações indígenas, foram demandados exatamente pelas agências, tanto governamentais como não governamentais, né, porque elas diziam que não sabiam o que fazer. Então, no ano de 2019, a gente, inclusive pensando, né, pensando na importância, né, de cumprir com a Convenção 69, né, que é uma legislação internacional que diz que toda e qualquer ação desenvolvida com população indígena, eles têm o direito de serem consultados, né? Então, no ano de 2019, nós resolvemos fazer um grande seminário na Universidade Federal do Piauí. Foi um momento assim muito importante para nós, porque nós contamos com a presença de mais de 300 pessoas, né? Foram quase 100 indígenas Warau. E aí, exatamente nesse momento, foi um divisor de água, porque pela primeira vez os indígenas Warau eles foram vistos como sujeitos de direitos. Porque até então eles eram os pobres, os migrantes, os refugiados, os venezuelanos, e assim. Essas categorias, né, que eram utilizadas para fazer referência a eles, cada uma delas é bastante problemática, né? Então, no seminário, a gente conseguiu criar um clima que foi favorável ao protagonismo indígena, que inclusive desfez assim várias ideias equivocadas, como, por exemplo, eles não querem trabalhar, eles querem viver de doação de cesta básica. E exatamente no seminário o que aconteceu foi exatamente o inverso. Os indígenas Warau utilizaram a palavra e apresentaram as suas demandas, né? Houve um desafio muito grande em termos linguísticos, né? Nós tivemos que recorrer, inclusive, a estudantes, né, estrangeiros da área andina, né, que falam espanhol, para ajudar exatamente essa participação dos indígenas Warau no seminário. O resultado final, decorrente, né, porque assim, um grande número de agências governamentais e não governamentais, estudantes, né, pesquisadores, se fizeram presentes nesse seminário. O resultado é que a gente produziu um documento, uma espécie de plano de ação, definindo a partir do processo de escuta, do que os Warau disseram dentro do seminário, o que seriam ações emergenciais a curto, médio e longo prazo. É um documento que eu considero também muito importante, por essa consciência que se criou de que eles são portadores de direitos. Foi um momento também, inclusive, que ajudou a desfazer uma ideia equivocada de que eles eram nômades, né? Porque por parte, inclusive, da prefeitura, alguns agentes do poder público diziam que não era preciso fazer nada, ou então, no máximo, ações emergenciais por um período de 6 meses, porque era o período que eles ficariam aqui. Depois disso, eles iriam embora porque eles eram nômades, né? E aí a gente sempre dizendo, não é isso, gente. Eles não têm nem mesmo para onde ir, então como é que eles vão sair daqui? Assim, estou citando esse momento de 2019 porque para dizer a vocês que esse plano que a gente fez, eu considero inclusive que ele foi pioneiro, em termos de uma construção, né, pactuada, dialogada com os indígenas Warau. É o primeiro documento que eu tenho conhecimento dessa natureza, né, para desenhar, para definir políticas públicas, ações emergenciais a curto, médio e longo prazo. Lamentavelmente, esse documento ficou, o que foi dito, ficou no papel, embora tenha se criado um grupo de trabalho, né, com as várias instituições, porque num seminário como esse teve presente a Cáritas, Pastoral do Povo de Rua, MP3, Sencasp, vários agentes da Prefeitura de Teresina, do Governo do Estado, a presença inclusive da Acnu, da FUNAI, ou seja, muitas organizações estiveram presentes no seminário. E aí, o que a gente vem verificando? Que desde 2019 até agora, o momento que nós estamos vivendo, 2024, a gente verifica uma dificuldade das organizações, sejam governamentais ou não governamentais, de efetivar aquilo que foi pensado como direito dos indígenas Warau.
E aí, para piorar, ao longo desse processo, a situação de abrigamento ela vem produzindo inúmeros conflitos. E esses conflitos eles estão relacionados à dificuldade de diálogo. E uma dificuldade de diálogo, gente, que é importante dizer que não tem a ver apenas com a falta de habilidade do domínio, por exemplo, da língua oral, do espanhol. Não. Na verdade, tem a ver com visão de mundo. Visão de mundo assim que entra em choque, né? E aí, por parte, às vezes, das agências, né, dos agentes do poder público, há posturas etnocêntricas, né? Inclusive manifestações assim de muito preconceito, que impede, às vezes, o diálogo de acontecer. Então, nesse sentido, um dos problemas graves, né, é exatamente um diálogo que está pautado em relações que são hierarquizadas, né? Hierarquizadas, porque ao longo dos anos, inclusive por diversos momentos, foi dito assim: não, eles têm que cumprir as regras, eles têm que cumprir as regras, mesmo quando as regras não são feitas por eles, né? São regras, muitas das vezes, pensadas para eles, impostas a eles. E aí, assim, exatamente essa dificuldade que tem as organizações de implementar os direitos, né? Ou mesmo, aí também tem uma outra situação, né? Não é só uma dificuldade de implementar direito, mas quando os direitos são violados, porque aí vocês já podem imaginar, nesse cenário tem vários entes atuando, né? Então, assim como tem as organizações governamentais, tem as não governamentais, né, que se colocam, em muitos momentos, na posição de defesa dos indígenas Warau. E quando os direitos estão sendo violados, há, inclusive, denúncias que foram feitas ao longo desses anos todos, né, mas, assim, denúncias que são apresentadas, inclusive, para os órgãos que têm a obrigação de zelar, de defender o direito dos indígenas Warau, mas, assim, diante das denúncias, a gente verifica uma dificuldade de agir. E, assim, são dificuldades assim de naturezas bem diversa, né? Então, essa dificuldade de ação ou essa atuação imposta aos indígenas Warau, e aí a própria situação de abrigamento, é o que eu venho chamando de processo de vulnerabilização imposta aos indígenas Warau. É claro, os indígenas Warau, pelo fato de estarem vivenciando esse processo de deslocamento de diáspora da Venezuela até o Brasil, eles já chegam aqui numa situação de vulnerabilidade muito grande. Mas quando eles passam a viver nos abrigos, esse processo de vulnerabilização, ele ganha uma outra conotação, porque eles estão exatamente em espaços onde regras são impostas pelo fato deles serem considerados migrantes refugiados. E aí a gente poderia dizer que, em alguns momentos, a velha ideia, né, da tutela, né, que, do ponto de vista jurídico, já foi, de certa forma, superado, porque hoje o Estado brasileiro reconhece, inclusive, a capacidade processual dos indígenas, mas as agências elas têm muita dificuldade de entender o que está escrito na Convenção 69, que é um direito dos indígenas de opinar, que nenhuma ação pode ser efetivada sem que eles sejam escutados. E aí, assim, esse processo de vulnerabilização imposta aos indígenas Warau, ele vem exatamente fragilizando ainda mais a existência dessas pessoas. Nós já tivemos, assim, inúmeros casos, inclusive, de judicialização, a atuação do Conselho Tutelar, porque não há um entendimento dessa prática de ir para a rua pedir, que é categorizada como mendicância, enquanto eles chamam de coleta de trabalho. Mas aí isso, imediatamente, há um processo de criminalização dos indígenas em andamento, né? Porque exatamente as práticas culturais que eles têm são, muitas das vezes, categorizadas como crime, porque elas não se enquadram nas regras, né? Nas regras, no regramento, e aí há um conflito, inclusive, de direitos, né? Porque se a gente parar para pensar, enquanto tem toda uma legislação que garante a liberdade e a autonomia dos povos indígenas,
Aí, de repente, as práticas culturais deles são vistas como uma violação ao Estatuto do Idoso, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma violação, por exemplo, até mesmo a questão de gênero, né, a Lei Maria da Penha, uma infinidade de coisas que tem acontecido, e assim, uma dificuldade de diálogo muito grande, mesmo que a gente tenha uma resolução do CNJ, dizendo, inclusive, que a retirada, por exemplo, de uma criança, né, em um processo judicial, a retirada de um indígena da sua família é o último caso, o que a gente tem percebido que, na verdade, é a primeira iniciativa que é adotada por parte dos agentes, dos operadores do direito, né, e de outras agências, né, que exatamente veem os indígenas oral muito por esse prisma, né, da criminalização. Então, eu estou refletindo, eu tenho um projeto de pesquisa cadastrado no CNPq, né? Com ele eu consegui bolsa de produtividade, né? É uma duração de 3 anos, e a partir desse projeto de pesquisa eu estou exatamente refletindo sobre questões, analisando os dados que eu fui coletando desde 2019. O resultado de tudo isso é importante dizer, né, para as pessoas que já nos escutam, que estão nos escutando, a gente já tem um número da revista Entre Rios, que é a revista do programa de pós-graduação em antropologia, só sobre indígenas oral. E aí é importante, uma das características do nosso trabalho é que ele tem sido feito a partir de um diálogo, né, com pesquisadores da Venezuela. Porque enquanto nós aqui no Brasil estamos estudando o Zoaral desde 2014, aqui em Teresina desde 2019, mas na Venezuela tem profissionais que estudam os indígenas oral há 30, 40 anos e às vezes até mais. Então tem uma vasta literatura. Então, esse primeiro número da revista Entre Rios foi exatamente de artigos, né, de brasileiros e venezuelanos. Depois disso, a gente já organizou e publicou mais 2 e-books, né, um pela Universidade de Pernambuco, outro pela Estadual do Rio Grande do Norte, e agora nós já vamos para a 4ª publicação, já está finalizada, diagramada, né? A gente está esperando só o momento oportuno, né, de fazer o lançamento, que vai ser um e-book pela Universidade Federal de Roraima. E aí, recentemente, nós estivemos em Roraima, no começo do mês de junho, fazendo o 2º seminário, porque depois desse evento do ano de 2019, no contexto da pandemia, a gente fez um seminário virtual, que também juntou muita gente, profissionais do Brasil e da Venezuela, e os próprios indígenas oral, né, exercendo o seu protagonismo. Nesse evento foi decidido que o próximo seria em Roraima, né, porque o fluxo migratório, né, a diáspora, a entrada no Brasil acontece por lá. Foi um evento muito importante, e principalmente porque a gente conseguiu perceber que as situações de conflito vivenciadas aqui no estado do Piauí, elas se repetem nos demais estados. Em Roraima, ela acontece numa escalada ainda mais intensa, né? Porque aqui em Teresina a gente não tem mais nem 300 indígenas oral. Agora, imagine o estado de Roraima, que tem mais de 5.000 indígenas lá. E, além deles, tem os venezuelanos não indígenas, né, que são chamados de crioulos. Então, é, de fato, uma situação bastante complexa, né? Eu penso que a gente tem, de fato, muitos desafios, né? Eu tenho refletido isso a partir da antropologia, né? O referencial teórico que eu venho utilizando tem a ver com as teorias de etnicidade, exatamente para privilegiar, porque pode parecer até, do ponto de vista teórico, né, uma contradição, porque eu estou utilizando uma categoria de análise, né, que é processo de vulnerabilização imposta, para exatamente pensar a violação dos direitos dos indígenas oral em todo o Brasil, né, a partir do que eles vivenciam aqui em Teresina, mas eu percebo que é uma questão estrutural. Aí, na perspectiva teórica, alguns poderiam até dizer, né, mas como conciliar isso com as teorias de etnicidade que privilegiam exatamente as agências do sujeito? Aí, o que é que eu vou dizer? É exatamente, há uma agência indígena, porque se a gente parar para pensar, eles não estão de braços cruzados diante da violação dos direitos, diante assim de todas as agressões que eles sofrem, né, as ações de preconceito, discriminação e violência, tanto é que houve diversas denúncias ao longo desses anos, né,
denúncias apresentadas aos órgãos, tipo Ministério Público Federal, Defensoria, e por aí vai, a própria FUNAI. E assim, mas, por um outro lado, a gente não pode deixar de ver que há uma estrutura de aprisionamento dessa agência, exatamente que é possibilitada exatamente pelo poder das agências, por essas relações verticais, né, que são desenvolvidas com os indígenas Uarau, e que estão pautadas ainda em percepções bastante etnocêntricas, né, visões equivocadas do que é ser indígena, né? Então, tudo isso produz esse estado de vulnerabilização, e o resultado de tudo isso, como eu disse a vocês, são inúmeros conflitos dentro dos abrigos. Há conflitos também nas ruas, né, pelos locais por onde eles passam. E, assim, um outro elemento importante de evidenciar, como decorrente, né, desse processo de vulnerabilização imposta, como eu já disse, a questão da criminalização dos indígenas, a judicialização, vários processos na justiça, e aí uma situação extrema, né, que é a questão dos óbitos. Mais de 20 indígenas do Uarau já vieram a óbitos em Teresina. No contingente populacional de um pouco mais de 250 indígenas, é uma taxa muito alta, né? E aí também dizer, retomando ainda o período da pandemia, houve um momento que não fazia sentido fazer testagem nos abrigos, porque, de acordo com a Fundação Municipal de Saúde, todos eles estavam contaminados pela forma como eles viviam, né? Então, a contaminação de Covid era algo inevitável. Só tivemos um óbito, né, detectado por Covid, mas, de qualquer forma, todos eles foram infectados. Há muitos problemas, né, de adoecimento, a questão dos óbitos que eu falei, e, assim, eu vejo, ainda assim, são muitos os desafios, né, embora haja também sinais de esperança, né? Um dos sinais de esperança é a criação da escola indígena, ou seja, a inclusão dos Uarau nas escolas, num primeiro momento, um projeto da Caritas, né, em parceria com uma professora da UESP, a professora Lucineide. Logo em seguida, essa experiência, né, inspirou, ganhou uma projeção, né, por ser bem-sucedida, e aí eles foram incluídos nas escolas dos municípios, a partir de um projeto Educação Sem Fronteira, e agora tem também a SEDUC atuando, né, no campo da educação, dando assistência aos indígenas Uarau. Em Teresina foi criada uma escola indígena, né? Agora, não vou falar muito sobre isso, porque é algo muito recente. Mas é um pouco isso que eu gostaria de falar, né, sobre a situação desses indígenas. Dizer que toda essa produção que eu falei sobre eles, né, para aquelas pessoas que tiverem interesse, está toda disponível, né? O número da revista vai estar no site da revista Entre Rios, e os e-books estão no site das editoras das universidades, né? Porque também uma coisa importante dizer é que se criou uma rede de pesquisadores, embora prevaleça profissionais do campo da antropologia, mas tem profissionais também de outras áreas, né? E aí a gente vem dialogando, e as publicações que a gente vem realizando é uma forma de exatamente divulgar o conhecimento, né? E aí oferecer informações, oferecer uma outra visão sobre os indígenas Uarau. Eu penso que eu já estou extrapolando assim o tempo, né? Mas eu imagino que, de certa forma, o que era mais importante dizer foi dito, né? Não sei se haveria alguma pergunta, né? Mas aí dizer assim que eu venho fazendo essas pesquisas, né, com os indígenas Uarau, e aí a gente tem também, né, já tivemos monografia no nível da graduação em Ciências Sociais, a gente tem agora em andamento pesquisa no mestrado em Antropologia, tem uma pesquisa de pós-doutorado que eu estou supervisionando, que é muito importante, né, desenvolvida pelo professor Raoni. E assim, já temos também outros trabalhos publicados, defendidos na Universidade Federal de Roraima. A gente percebe assim que está se criando, né, uma literatura importante, né, que pode
ajudar, né, os operadores do direito, os agentes do poder público, os agentes das organizações não governamentais, né, se desejarem entender os indígenas do Aral, conhecer melhor, né, mas, assim, uma coisa importante dizer, toda e qualquer ação precisa ser dialogada com eles, porque, de fato, é um direito que eles possuem, né? A gente não pode continuar violando a Convenção 69 e impondo ações só porque, às vezes, uma agência ou uma pessoa acha que aquilo é o melhor, sem escutar. Porque o problema que surge, né, dessas ações que às vezes são impostas, né, é que elas não se efetivam de uma forma bem sucedida. O que elas produzem, em vez delas efetivarem os direitos, elas produzem violação dos direitos. É isso, eu estou, então, à disposição, e aí agradeço mais uma vez o convite, né, para dialogar nesse espaço e dizer que eu estarei sempre à disposição, viu? Muito obrigada. Imagina, professora, muito obrigada também pelas suas considerações. Ainda não temos perguntas no chat, mas se alguém ainda estiver digitando, vou dar aqui um espacinho. Só para um questionamento que eu fiquei assim, a me perguntar, né? E aí eu pergunto para a senhora, partindo do tripé que a gente tem na universidade, de ensino, pesquisa e extensão, como a senhora avalia, após o evento encabeçado pela senhora e outras instituições, né, qual o saldo que a senhora tira disso após a realização desses eventos? Olha, eu acho assim, foi muito positivo, porque se a gente parar para pensar, acho que, inclusive, dentro do CCHL, né, isso foi bastante conhecido, né? Várias iniciativas, né, eu não estive à frente de todas elas, né? Às vezes algumas iniciativas foram realizadas por parte de outros docentes, né? Mas, assim, houve campanha de doação de alimentos, houve doação, inclusive, de materiais para eles produzirem artesanatos. A gente poderia dizer assim, projetos de extensão também foram efetivados. Acho que teve um, inclusive, que foi considerado bastante, foi muito bem sucedido, né, que foi a produção de cartilhas no período da pandemia, né? A partir do diálogo com os indígenas do Aral e da Pró-Reitoria de Extensão, né, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, nós conseguimos produzir cartilhas explicando para o usuário o que era o vírus, o que era o coronavírus, o que era a pandemia e como se cuidar nesse contexto de pandemia. Então, a cartilha, ela foi produzida 3 versões, né? Uma na língua portuguesa, outra no espanhol, e outra traduzida pelos próprios Uaral, né? Foi traduzida para a língua Uaral. Essas cartilhas, elas foram consideradas tão bem-sucedidas que elas foram reproduzidas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? Pela UERN. Depois eles me mandaram, inclusive, o card, né, fazendo lá a entrega, né, das cartilhas, né, que a gente produziu aqui, né, e lá eles conseguiram fazer a impressão e distribuição, né. E essas cartilhas, elas foram vinculadas, inclusive, no site da Operação Acolhida, que é exatamente as Forças Armadas, né, que atuam nos abrigos lá de Roraima. Foi um trabalho também que eu poderia dizer, assim, de certa forma, foi pioneiro, né, até mesmo pela metodologia da sua produção, né, uma produção dialogada com os próprios indígenas Uaral, e aí você imagina o que significou para eles traduzir, né, traduzir a ideia de vírus, né, de doença, tudo isso para a língua Uaral, para permitir que todos eles pudessem entender o que estava acontecendo, né. E assim, para além disso, tem surgido pesquisas, né? Pesquisas que vêm sendo realizadas e que são uma contribuição. Acho, inclusive, que é importante dizer, esse mês mesmo, para vocês terem uma ideia, eu fui para a defesa, fui convidada pelo professor Manuel, que ele é do programa de pós-graduação em matemática, um orientando dele que escreveu sobre a etnomatemática oral. É um trabalho pioneiro, né? Um trabalho pioneiro, e isso a gente pode dizer assim,
Desde 2019, a Universidade Federal do Piauí ela vem dando contribuições muito importantes, porque um trabalho como esse, a dissertação defendida lá no programa de pós-graduação em matemática, poderá, inclusive, ser utilizado na escola indígena, para mostrar como é que eles contam, né? Eles contam de um jeito diferente. O sistema de numeração deles é só 5, enquanto o nosso sistema de numeração conta até 10, aí depois vai se replicando, né? O deles é apenas até 5, né? E aí ele conseguiu, o mestrando, ele conseguiu exatamente sistematizar essa etnomatemática, essa matemática específica dos indígenas oral. Então, é isso, né? E aí eu acho que há muitas possibilidades, acho que também uma outra questão positiva são as parcerias que a gente tem estabelecido, né? Porque nesse trabalho de pesquisa, nessa atuação, que é também extensão, né, junto aos indígenas oral, a gente tem tido muitas parcerias com a FUNAI, com a Caritas da Arquidiocese de Teresina, com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública, tanto do Estado como da União, os órgãos, seja do governo do Estado como da Prefeitura, a pastoral do povo de rua, porque assim, o desafio ele é muito grande e as melhores respostas são sempre aquelas que são dadas em parceria a partir do diálogo, da escuta respeitosa aos indígenas oral. Então, eu acho que, desde 2019, o nosso esforço tem sido exatamente esse, né? Aí, na perspectiva teórica, né, a gente está abordando muito a questão também da interculturalidade, né? A interculturalidade seria uma das possibilidades de resolução de conflito. Mas isso é uma questão mais teórica, né? Que aí as pessoas que desejarem um pouco conhecer o tipo de reflexão que eu venho fazendo poderão ler nos artigos que eu já tenho publicado, né, sobre os indígenas oral. Maravilha. Muito bom, professora, saber dessas iniciativas. E ainda mais esse trabalho que a senhora mencionou, que foi na banca, a partir desse conhecimento interno, né, dos indígenas oral, é realmente instigante. Nós temos aqui mais uma pergunta, existe alguma iniciativa de disponibilizar trabalho e habitação própria para o uso oral? Assim, no ano de 2019, assim, muitas pessoas ficaram sensibilizadas com a situação dos indígenas oral. Eu lembro, inclusive, que foi relatado, né, que o dono de um posto de gasolina tinha uma vaga e aí queria disponibilizar para o indígena oral. Mas aí não foi possível, né? Porque exatamente a dificuldade com a língua portuguesa, o manuseio, né, da bomba, das maquininhas, essa coisa toda, não foi possível. Assim, a dificuldade em relação à profissionalização assim, continua sendo um problema grave, né? Mas, assim, hoje nós temos uma situação que é muito importante, né, de ser registrada, né, que é a contratação de indígenas oral, porque, assim, a experiência deles em sala de aula, o desafio exatamente de uma escola que seja trilíngue, né? Então, no português, o espanhol, porque é a língua falada na Venezuela, mas também o idioma oral, que é exatamente a língua do oral. Aí, assim, o município e a prefeitura têm professores, né, de português e de espanhol, mas o oral, só os indígenas oral dominam, nesse momento em Teresina, somente eles dominam a língua oral. Algumas pessoas já estão aprendendo alguns vocábulos, né, mas o domínio da língua é eles que têm. Então, por isso, foi necessário a contratação exatamente de indígenas oral. Hoje em dia eles estão contratados pela SEDUC, pelo Notório Saber, né, como educadores, e aí eles estão na sala de aula. Com a construção também da escola indígena, eu fiquei sabendo que outras contratações também ou se efetivaram ou estão em vias de se efetivar, né? Porque aí, de repente, o corpo de profissionais que é necessário, né, para atuar na escola, algumas funções podem ser desenvolvidas pelos indígenas oral, né? Assim, mas
precisaria mais possibilidades, né? Eu sei de experiências da Caritas, né, de capacitação deles, por exemplo, curso de panificação, né, para produzir pães, doces, salgado, esse tipo de coisa. Eles são, na verdade, eles têm uma habilidade muito grande para a produção de artesanato, né? Então, colares de miçanga, eles produzem uma cestaria que é belíssima, né? Quando eu tive agora lá no estado de Roraima, dentro do evento teve uma feira, né, onde eles levaram assim as várias peças que eles produzem com o fio do buriti. Eu acho, inclusive, que seria muito importante, porque às vezes a inclusão deles no mercado de trabalho vai ser difícil nesse mercado formal. Mas, por exemplo, a arte do artesanato, né, que eles produzem redes, assim, uma cestaria, são coisas tão bonitas que, se houver um incentivo, se disponibilizar os recursos necessários, né, por exemplo, se levar um grupo de uaral para um local que tenha um buritizal, eles rapidamente vão conseguir coletar as palhas, né, e fazer todo o tratamento necessário para, a partir daí, produzir redes e diversos itens de cestaria, né? Isso pode ser vendido e pode ser uma renda, assim como também a produção de colares, essa coisa toda, que eles já têm habilidade de fazer. Por exemplo, eles, como vivem na região do Delta, os pesquisadores da Venezuela nos contam assim que eles têm uma habilidade para a produção de canoas, que é a coisa mais extraordinária do mundo, que inclusive eles atravessam, né, da região do Delta do Amacuro para a ilha de Trinidade, e atravessam uma área assim, mar, mas eles conseguem atravessar isso nas canoas que eles produzem. Ou seja, eles têm um conhecimento próprio, né, que de repente poderia ser viabilizado aqui no nosso estado, a partir daí gerar renda, né? Em relação a habitações, assim, uma coisa importante de dizer é que, assim, lá em 2019, quando a gente construiu aquele plano, né, com as ações emergenciais a curto, médio e longo prazo, se pensava, né, uma das coisas que foi dita lá, porque os Uaral disseram que queriam muito oportunidade de trabalho. E, inclusive, no seminário perguntaram, mas que tipo de trabalho vocês querem? E aí eles disseram que, por exemplo, eles conseguem trabalhar na limpeza, eles disseram que conseguem trabalhar em supermercado ou comércio arrumando os produtos em prateleira, mas aí também eles disseram, olha, e o que a gente não souber fazer, se vocês nos ensinarem, a gente pode aprender, porque eles dizem assim, os Uaral são inteligentes, eles conseguem aprender, nós somos um povo inteligente. Foi essa expressão que eles usaram no seminário. Então, vocês nos ensinem que a gente aprende e a gente faz, porque o que a gente precisa é sobreviver. E assim, naquele momento ali, a gente já imaginava que a vida nos abrigos ela seria uma questão emergencial. O ideal é que, com o passar do tempo, eles fossem inseridos, né, no meio da nossa população, na nossa cidade, né, e passassem a viver na cidade como outras pessoas, como todos os munícipes vivem, né? Mas, lamentavelmente, eles continuam vivendo nos abrigos, e isso não é bom. Isso não é bom, porque representa exatamente a falta de capacidade, a dificuldade, poderia usar uma palavra um pouco melhor, né? O fato dos indígenas Uaral permanecerem vivendo em abrigos evidencia a dificuldade das agências do poder público exatamente de dar uma assistência que encaminhe o Uaral para uma autonomia. Porque a vida nos abrigos ela deve ser algo por um tempo determinado. E assim, continuar vivendo nos abrigos significa que vai se multiplicar cada vez mais os problemas. É preciso encontrar caminhos, né, para fazer a inclusão efetiva do Uaral na cidade de Teresina. Enquanto eles estiverem separados, vivendo em abrigos, é sinal de que nós não conseguimos fazer a inclusão dessa população em nossa cidade, né? Eu lembro que houve, por parte, inclusive, de uma ONG, né, o MP3,
a busca, né, de um terreno para o lado do bairro Socopo, né, assim, foi até idealizado. Na época, eles desenharam como é que seria uma casa, o Aral, né, é uma casa sem parede, só com teto, aí, assim, mas eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que essa ideia não foi para frente, e assim, eles permanecem vivendo em situação de abrigamento. E muito dos problemas que eles possuem é exatamente por conta desse jeito de viver. E assim, não é em todo lugar que eles vivem em abrigos, né? Há lugares, assim, os Uarau vivem de formas bem diversas, né? Inclusive, em algumas cidades, eles vivem à margem totalmente, né? Sem nenhum tipo de assistência, né? Sem nenhum lugar para morar, mas há também situações, inclusive, de que eles não aguentam os locais dos abrigos, né? Isso acontece no Brasil como um todo, onde se criam os abrigos, às vezes eles não conseguem conviver com tantas regras, né? Com tantas imposições, e às vezes eles preferem, inclusive, viver na rua do que viver dentro dos abrigos. Aqui em Teresina, a gente tem a situação, por exemplo, do contingente que foi embora. Muitos não conseguiram se adaptar às regras dos abrigos e resolveram partir para outras cidades, né? Há também os que partiram por outros motivos, mas há situações, por exemplo, no estado de Roraima, em que indígenas se recusaram a viver nos abrigos porque não conseguiam dialogar, discordavam das regras criadas e aí resolveram viver por conta própria no meio das ruas. Há essa situação também, né? Mas assim, como eles não têm eles têm um território, mas esse território está na Venezuela, aí então também tem aí o desafio, né? O desafio da criação de pensar, né? De idealizar uma outra forma, né? De moradia para os indígenas Uarau, e aí acho que esse é um desafio que precisa ser enfrentado aqui em Teresina, né? Até mesmo para tirá-los desses abrigos, né, para que eles possam, de fato, ser incluídos na nossa cidade, na nossa sociedade. Bom, muito obrigada, professora, por responder as nossas questões, pela sua fala tão pertinente. Agradeço também a presença de todos aqui neste webinar, que ficaram presentes até o fim. Mais uma vez, professora Carmen Lúcia, obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por compartilhar tanta informação com a gente sobre os indígenas oral, que vai ficar como documento registrado aqui no nosso canal da pós-graduação, fortalecendo ainda mais a discussão e o debate. Por fim, aproveito para pedir a quem tiver interesse em acompanhar as atividades do programa em pós-graduação, já se inscreve no nosso canal. Serão organizados agora com frequência diversos eventos e palestras. Professora Carmen Lúcia, mais uma vez, eu agradeço a sua participação conosco. Esse é o Diálogos da Ininga. Obrigada mais uma vez a todos e espero contar com a presença de todos vocês nos próximos eventos que estaremos organizando. Boa tarde a todos. Tchau.